Então, galera do nono ano, agora nós vamos aprender a fazer a fração geratriz de uma dízima periódica composta, certo? Então, é dada a dízima periódica composta e vamos encontrar sua fração geratriz. O que a gente sabe? Que uma dízima periódica simples ou composta, ela surge através da divisão de uma fração, tá ok? Então, aqui é dada a dízima, nós vamos encontrar a sua fração geratriz. Por que eu sei que aqui é uma dízima periódica composta? Porque a gente aprendeu anteriormente que toda dízima periódica composta tem um intruso, ou seja, uma parte não periódica, ou seja, depois da vírgula tem um número que não se repete e depois que vem o período. Então, nesse caso, o nosso intruso é o número 3, que é a parte não periódica, e em seguida vem o nosso período 61. Então, por isso que ela é chamada dízima periódica composta, por conta desse intruso aqui, ó, essa parte não periódica que existe logo em seguida da vírgula, certo? Então, para encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica, nós vamos agir da mesma forma da dízima periódica simples. Então, o primeiro passo é igualar essa dízima a uma variável x. X é igual a 2,3616161 reticências, tá bom? E sempre nós vamos começar multiplicando por 10. Então, nós vamos multiplicar tudo por 10, tanto x como a dízima. Então, 10 vezes x, 10x. Agora, quando a gente multiplicar a dízima por 10, não precisa fazer conta nenhuma, basta deslocar da direita, né, para a direita uma casa decimal. Por que uma casa decimal? Porque aqui temos apenas um zero, tá bom? Então, quando eu deslocar a vírgula para a direita, nós vamos ficar com 23,616161 reticências, certo? Então, essa equação aqui que vai nos interessar. Essa aqui é uma equação que nós vamos utilizar logo em seguida. O que acontece? Quando a gente estava lá na periódica, né? Agora vocês podem perceber que isso aqui se transformou numa dízima periódica simples. Por que eu sei que agora era uma dízima periódica simples? Porque na medida que eu multipliquei por 10 aqui em cima, o intruso fez parte agora da parte inteira. Então, agora aqui eu tenho um período. E o que a gente lembra lá da dízima periódica simples? Que o tanto que é o período, a gente multiplica pelos múltiplos de 10. Então, essa equaçãozinha agora, nós vamos multiplicar por quanto? Por 100. Por que nós vamos multiplicar por 100? Porque o nosso período tem 2 algarismos. Então, se o nosso período tem 2 algarismos, o múltiplo de 10, que tem 2 zeros, é o 100. Então, a gente multiplica agora por 100. Os dois lados da igualdade. Então, 100 vezes 10, 1000. X igual. Agora, aqui não precisa fazer conta. O que a gente sabe? Que 100 tem 2 zeros. Então, anda 2 casas decimais para a direita. Então, se a vírgula está antes desse 6, anda no 6 e anda no 1. Então, vai ficar aqui. Então, repete o 23. Na medida que eu andei a vírgula 2 casas, o 61 passou para antes da vírgula, continua 61, 61, 61, reticências, né? Porque ele é infinito. O que acontece? A gente conseguiu fazer com que essa outra equação ficasse com o mesmo período da anterior. Então, o que nós vamos fazer? Ó, período aqui é igual, período aqui é igual. Então, agora, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente subtrair
essas duas equações, de baixo para cima. 1000x menos 10x, 990x, igual. Ó, 61, depois da vírgula. 61, depois da vírgula. O que a gente pode fazer? Cancela. Daí, nós vamos subtrair as partes inteiras, né? Vai lá no cantinho do caderno e subtrai 23,61 de 23. Ó, aqui empresta, ficou 11. 11 menos 3, 1, 2, 3, dá 8. O 6 emprestou, virou 5. 5 menos 2, 3. Aqui repete o 3 e aqui repete o 2. Então, na verdade, olha o resultado. É 2.338. Agora, aquilo que a gente já sabe. Isola a variável x, repete 2.338 sobre o 990 está multiplicando, passa dividindo, ou seja, fica o denominador da fração. Então, acabamos de encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica composta, certo? Então, multiplicamos, primeiro passo, igualar a dízima por x, e primeira coisa, multiplica por 10. Daí, a gente fica com um período, né? Uma dízima periódica simples. Então, a gente multiplica sempre pelos múltiplos de 10, de acordo com quantos algarismos tem o período, tantos são os zeros dos nossos múltiplos de 10, tá bom? Multiplicou por 100 e por 100, subtrai sempre a última daquela primeira equação que nós encontramos o período, tá bom? Então, vamos ver se a gente dá conta de fazer essa daqui, tá? Vamos tentar fazer essa daqui. Ó, quero a fração geratriz dessa dízima periódica composta. Por que eu sei que ela é composta? Porque nós temos uma parte não periódica depois da vírgula, ou seja, nós temos um intruso aqui que não repete, que é o 7. Então, por isso que ela é composta. Então, primeiro passo, igualar o 0,7222 pela nossa variável x. Então, sempre a primeira coisa é multiplicar por 10. Tanto x quanto a dízima. Então, 10 vezes x, 10x. Agora, aqui, o que nós vamos fazer? 10 quer dizer andar uma casa para a direita. Então, se a vírgula está para cá, uma casa para a direita. Então, fica o zero some, né? Porque zero à esquerda não é nada. Então, fica 7,222 reticências. Tá ok? Então, guarda aqui essa equaçãozinha. O que acontece? Cheguei numa dízima periódica simples. Se é uma dízima periódica simples, nós vamos multiplicar por quanto de novo? Por 10. Por que eu vou multiplicar por 10? Porque aqui é o período. O período é só um algarismo, então um múltiplo de 10 equivale o tanto de algarismo é o tanto de zero. Então, por isso que é 10. Um algarismo, 10. Se fosse um período com 2 algarismos, 100. Se fosse um período com 3 algarismos, 1000. E assim sucessivamente. Então, 10 vezes 10, 100. Repete o x. Igual. 10 anda uma casa para a direita. Pá. Então, o 2 passa para antes da vírgula. Então, forma o número 72,222 reticências. O que acontece? Ó, mesmo período. Subtrai essa equação dessa.
100x menos 10x, 90x. Ó, período igual, período igual. 72 menos 7, 65. Isola a variável x, 65 é o numerador, o 90 está multiplicando, passa dividindo, ou seja, denominador da nossa fração. Então, a nossa dízima periódica formou essa fração geratriz, 65 sobre 90. Aí eu pergunto, dá para simplificar? Dá. O maior número que divide o 65 e o 90 é o próprio 5. Então, ficaria x é igual 65 dividido por 5, se eu não me engano, é 13. Sobre, se vocês dividirem o 90 por 5, eu acho que dá... Quanto é que dá? Vou fazer a continha aqui. 90 dividido por 5. 9 dá 1. 1 vezes 5, 5. Diminui, dá 4. Baixo 0, 18. Então, a resposta simplificada, 13 sobre 18. Então, dessa forma, a gente encontra a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Tá ok? Entendeu? Então, curte aí. E tchau, obrigada!